Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você conosco mais uma vez para falarmos sobre os assuntos da Escola Bíblica Dominical da Revista de Jovens. Se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal ADMP TV, estamos falando direto dos estúdios aqui da ADMP em Uberlândia. Se inscreve em nosso canal aqui no YouTube, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante para nós e, claro, compartilhe essa aula com mais pessoas, seus amigos, sua família, toda a classe da Escola Bíblica Dominical, que eu tenho certeza que essa aula edificará muitas vidas. Então pegue sua Bíblia, sua revista, seu bloco de anotação e vamos lá juntos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos? Hoje nós falaremos sobre a quinta lição dessa revista de jovens que, vamos ser sinceros, está imperdível. E o tema da quinta lição diz: quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. O texto principal diz da seguinte maneira: então o Senhor daquele servo, se encontra em Mateus, né, Evangelho de Jesus segundo escreve Mateus, capítulo 18, versículo 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. O resumo da lição nos diz da seguinte maneira: a prática do perdão é condição fundamental, é fundamento para a vivência do cristianismo. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 18, versículo 31 ao versículo de número 35. São 5 versículos. Mas antes de nós lermos, eu vou já iniciar o primeiro tópico, que fala sobre uma parábola sobre a graça imerecida. E é exatamente sobre isso que o texto principal vai trazer para nós, que é Mateus capítulo 18, versículo 31 ao versículo 35. Mas eu gostaria de ler com você a partir do versículo de número 23 em diante, para nós pegarmos todo o contexto, entrarmos no tópico inicial e juntos pontuarmos algumas lições extremamente importantes. Como? Antes de nós falarmos sobre esta parábola, que é a parábola do servo incompassivo, que é a parábola onde a lição vai girar em torno, nós precisamos entender os versículos anteriores. Lembra aquela frase que sempre a gente cita? Antes de nós entendermos o texto, precisamos analisar o contexto. É exatamente isso. No contexto, Jesus está trazendo essa resposta, essa parábola, como uma resposta da pergunta do próprio Pedro, o discípulo que andava com Jesus. Então, em resposta sobre uma pergunta de Pedro a respeito do perdão, Jesus deixou-nos este rico exemplo através dessa parábola. Então, nós já começamos a entender, esta parábola não é solta, ela é uma resposta de Jesus a Pedro sobre o perdão. Bom, o Talmud judaico era baseado em Amós, capítulo 1 e capítulo 2, falava a respeito do perdão. E eles tinham uma expressão que o ofensor deveria ser perdoado não mais do que 3 vezes. Eu repito, o Talmud judaico era tradição entre a cultura judaica, explicava e até mesmo ensinava, baseado em Amós, capítulo 1 e capítulo 2, que não se devia perdoar o ofensor mais do que 3 vezes. Eles usavam uma expressão que dizia assim: por 3 vezes transgressões, a 4ª não retiras o castigo. Então 3 vezes até que dá para perdoar. Agora a 4ª não dá, castigo. Olha a expressão do Talmud judaico, baseado em Amós, capítulo 1 e capítulo 2. Só que aí Pedro ele se achega dizendo a respeito sobre o perdão. E Pedro, mostrando-se mais do que a Talmud judaica, quem sabe a tradição judaica, diz: Senhor, devemos perdoar 7 vezes. Porque com a Talmud judaica vê-se a tolerância de Deus com a ofensa. É como se Deus tivesse um limite. Como se Deus fizesse assim, ó, eu perdoo 3 vezes. A 4ª, castigo. Aí Pedro vem: Senhor, sob o efeito de amor, do exemplo de Cristo, Pedro eleva o perdão para 7 vezes. Mas Jesus responde-lhe:
Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha a diferença de 3 para 7, de 7 para 70 vezes 7. Jesus está dizendo, quantas vezes forem necessárias, perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos as dívidas, perdoai-vos as ofensas. Que coisa maravilhosa! Aí então Jesus começa a contar a respeito dessa parábola, dizendo-lhes, por isso, versículo 23, capítulo 18, Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Tiago, quem que é esse rei? Esse rei simboliza nesta parábola o próprio Deus. E quem são os servos? Os servos simbolizam e representam eu e você. Nos representam. Esse certo rei, ele quis fazer conta dos seus servos. Isso nos leva a entender a primeira lição de hoje. Todos nós haveremos de prestar contas diante do Rei dos Reis. Eu repito, eita, eu tô animado aqui, hein? Todos nós haveremos de prestar contas diante do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus. Então, em todos os momentos, devemos estar preparados, mais do que preparados, alarmados, no bom sentido, que deveremos prestar contas diante de Deus. Versículo 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida fosse-lhe paga. A mulher é vendida, ou fosse enviada para ser vendida, os filhos também, ou seja, toda a família, inclusive aquele servo que estava devedor. Isso era um costume judaico, que quando a pessoa não podia pagar, quitar a sua dívida, a família sofria o prejuízo. A família sofria o prejuízo. A família era vendida, a mulher era vendida, os filhos eram vendidos por conta de uma dívida que não foi paga. Entende o contexto? Aí Jesus continua dizendo, Jesus usa o contexto daquela época para explicar. O evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, é escrito para os judeus. Então Jesus usa bastante a tradição, o costume judaico, porque enquanto Jesus está falando, o povo judeu que tinha essa tradição entendia. Nós hoje precisamos estudar o contexto para nos familiarizar com as palavras e entender de forma clara os ensinamentos do próprio mestre. Versículo 26. Então aquele servo prostrando-se em reverência, dizendo, Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele estava suplicando. Ou seja, estava em jogo, era a sua família, era a sua mulher, eram seus filhos. Ele estava dizendo, Senhor, seja generoso comigo, seja compassivo, seja misericordioso. Aí o texto vai dizer, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, de misericórdia, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, aí eu paro aqui, versículo 27. Tiago, o que essa parábola, esse início de parábola tem a ver com a minha vida? Se nós somos os servos, Deus é o rei e nós temos que prestar contas diante de Deus, nós nos assemelhamos a esse servo que tem uma dívida impagável ou que tinha uma dívida impagável. Nós somos assim. Eu e você, nós temos uma vista impagável no ponto de vista humano. Uma dívida de pecado, uma dívida que nós ofendemos ao nosso Deus com as nossas atitudes. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, escreveu no capítulo 3, versículo 23, que todos foram destituídos, afastados da presença de Deus por conta do pecado. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Porque não temos como pagar essa dívida, não temos como pagar essa ofensa. Então o que nos espera, o salário dessa nossa dívida, vai nos resultar a morte. Aí o apóstolo Paulo vem dizer, mas o dom gratuito de Deus. Aí eu posso dizer aqui para vocês hoje, que não foi pedido desesperado,
do devedor que mudou o estatuto espiritual que ele vivia, mas foi o bondoso coração do Rei do Universo. Que coisa linda! Não foi o pedido de Senhor, seja generoso comigo, para com a minha família, para com a minha mulher, e eu te pagarei essa dívida. Ele queria postergar esse tempo. E postergando esse tempo, a dívida seria apenas acumulada, acumulada, acumulada. Mas o rei, o senhor daquele servo, movido de misericórdia. O que é misericórdia? É quando devemos receber algo, mas por misericórdia, nós não recebemos algo. Nós nos assemelhamos a esse servo, porque de igual maneira eu posso dizer que nós somos esse servo. Tiago, por que nós, como humanidade, somos esse servo? Porque nós estamos vivendo com uma dívida, ou ainda pessoas vivem com essa dívida, e essa dívida é impagável aos olhos humanos, mas o Senhor Deus, por misericórdia, com olhar de íntima, movido de íntima compaixão, Ele perdoa a nossa dívida impagável. Isso se chama graça. É por isso que o tópico desta lição, o primeiro tópico, diz uma parábola sobre a graça imerecida. Nós merecíamos a punição, nós merecíamos a morte, o salário do pecado é a morte, mas o Senhor veio e disse, não, eu perdoo ele. Oh glória, eu perdoo os pecados dele, as dívidas dele. Olha que interessante, somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada um dos filhos e das filhas de Adão. Irmão, isso é graça. Olha, eu confesso que eu estava estudando esta lição e eu estava emocionado, porque isto é graça e nós não devemos esquecer desse favor imerecido. Nós deveríamos merecer a morte, nós merecíamos a morte, mas o Senhor, o Rei, o Senhor da nossa vida parou na nossa frente e disse, a cruz perdoa os teus pecados. A dívida já foi paga. Naquela época, as pessoas que tinham as suas dívidas colocavam-se na porta da sua casa devedor. E quando a dívida fosse paga, eles tiravam aquele selo, aquela placa e diziam, ele não mais deve nada. Conosco foi feito da mesma forma. O grito da cruz, tetelestai, está consumado, está acabado, está terminado. A dívida foi paga, o selo foi arrancado da parede, a placa foi arrancada da parede da nossa vida e o Senhor nos trouxe a salvação, o perdão para a minha e para a sua vida. Não foi, eu repito, o pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que ele vivia, mas foi o bondoso, foi a misericórdia, foi a compaixão daquele rei e do nosso Rei do Universo. Eu passo aqui e esta frase mexe muito comigo. Esta frase, ela mostra a compaixão de Deus para as nossas vidas. Somente um Deus rico em misericórdia poderia tratar aqueles que não tinham valor algum como pessoas dignas de respeito, atenção e perdão. É dessa forma que o bom pastor trata. Ele não trata uma ovelha pelo tanto de lã que ela pode dar. O bom pastor, o Rei misericordioso, ele não nos trata como se nós não tivéssemos valor algum. Ele nos trata como pessoas valiosas. Ele larga as 99 no deserto e vai atrás de uma. Aleluia, ele vai atrás de uma, porque uma tem valor, tem dignidade, tem atenção, tem respeito, tem perdão acima de tudo. Então, por isso, nós temos um desafio diante da compaixão de Deus. E esse desafio é apresentado para nós no primeiro tópico dessa lição. O desafio nosso desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos. Nós precisamos viver como pessoas
que foram perdoadas. Tem gente vendo de cabeça baixa, inclinada, achando que não é nada, mas o Senhor, o Rei do Universo, mostrou o perdão para nós. Mesmo nós não merecemos, o Senhor entrou na nossa vida e nos perdoou. Oh, glória a Deus! É por isso que o segundo tópico dessa revista nos traz a consequência do perdão. Sabe qual que é a consequência do perdão? Ora, quando nós somos perdoados para amar. Se nós recebemos o perdão de Deus, como consequência desse perdão, devemos oferecer o amor. Ora, não foi isso que João falou na sua epístola joanina, quando ele disse, vós sereis conhecidos como discípulos de Cristo, não quando estiverem no movimento do congresso, não quando estiverem fazendo isso ou fazendo aquilo, não quando estiverem de terno, de gravata, de saia, de salto, não. Vós sereis conhecidos como meus discípulos quando amardes uns aos outros. É o amor que nos mostra a característica do próprio Cristo em nós. O apóstolo Paulo usa uma expressão linda, a carta aos Romanos, dizendo, vós não deveis nada uns aos outros, a não ser o amor mútuo entre vós, a não ser o amor uns para com os outros. Ô, irmão, eu estou emocionado aqui hoje, porque nós devemos carregar isso nas nossas vidas. Nós devemos carregar que através do perdão de Cristo em nossas vidas, nos leva e nos capacita a amar uns aos outros. Independente de qualquer coisa, devemos ter uma memória compassiva. A bênção de Deus, a bênção de uma memória compassiva, isto é, de uma mente que se lembra de modo constante das maravilhas que o Altíssimo fez por cada um de nós. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, me permita dizer isso, eu sei que às vezes é um pouco duro, você vai dizer, Tiago, você não passou pelo que eu passei, você não viveu o que eu vivi, você não foi ofendido como eu fui ofendido, eu sei. Cada caso é individual, cada um passa por uma situação diferente. Mas quando nós olhamos para o perdão que nos foi concedido, quando nós temos uma memória compassiva, quando nós trazemos à mente sempre o que nos dá esperança, o perdão, nós agimos de forma diferente. Nós agimos com amor, nós agimos com compaixão. É por isso que eu deixo aqui registrado para você. Na parábola, o perdoado pelo rei, diante da vida nova que ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões. Ele foi perdoado, mas ele quis viver da antiga forma. Ele foi perdoado, quando é perdoado tem uma vida nova, uma dívida paga, uma história a ser escrita diferente, só que ele prefere viver segundo os padrões antigos. Quantas pessoas têm sido perdoadas, mas têm vivido nos mesmos padrões antigos de vida? A natureza velha ainda tem persistido quando a vida é nova, quando o perdão demonstra um novo capítulo, uma nova história a ser escrita. Essa foi a ruína daquele servo. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados, e somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. Por isso eu digo para você, o Evangelho nos convida para uma existência de amor e empatia. O Evangelho nos convida a uma vida devota, de entrega, de constância, de amor uns para com os outros. É por isso que o terceiro tópico dessa revista, dessa lição hoje, da quinta lição, fala, seguindo o amor de Jesus. É claro, nós estamos numa lição de ser discípulo de Jesus, ser imitador de Cristo, e nós precisamos aprender com Cristo. Por isso, os cristãos devem ser conhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de tentarem se comportar como bendito de Cristo, ou seja, vivendo pelo e para o amor. Olha que frase maravilhosa essa aqui, ó. Quem proclama amor a Deus, mas odeia o pecador, o sofrido,
não passa de pregoeiro de mentiras. Vale a pena nós repetirmos essa frase? Quem proclama o amor a Deus, mas odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. Então vamos pontuar algumas coisas aqui, a lição está um pouco corrida. Nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Então precisamos pontuar primeiro, fomos perdoados de uma dívida que na nossa visão era impagável, inegociável. Mas o Rei do Universo, o Deus, o bom pastor, nos perdoou. E se Ele nos perdoou, devemos expressar as consequências desse perdão em amor, em compaixão, em misericórdia, uns para com os outros. Não ache que dá certo de viver uma vida com Deus se você não tiver o hábito e a prática do perdão e do amor. Não tem jeito, irmão. É por isso que Jesus, falando no Sermão da Montanha, minha irmã, Jesus vai dizer, se vocês estiverem indo para ofertar, indo para entregar um sacrifício, um ofertório, e lembrar que tem uma dívida contra o seu irmão, que tem algo não resolvido, larga a oferta no altar. Volta para trás, encontre o teu irmão e reata, perdoa-lhe a dívida, que não haja mágoa, não haja resquício de amargura, porque o não perdoar nos dá raízes de amargura. Sabe o que Jesus está dizendo? Não existe adoração sem perdão, é isso que ele está falando. Não adianta você dar glória a Deus, levantar a mão, fazer, pular, se você não perdoar. Jesus não recebe. Primeiro você deixa a oferta e depois você vai pedir perdão. E só depois de pedir o perdão, de liberar o perdão, é que a adoração será recebida pelos céus. Quando Isaías fala, e quando ele teve a visão no capítulo 6 do próprio livro de Isaías, ele vai dizer que os serafins, com 6 asas, 2 eles batiam asas, voavam, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, eles proclamavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eles olhavam uns para a face dos outros. Sabe o que é isso? Para adorar, precisamos ter a capacidade de olharmos um para o rosto do outro. Ô, irmão, isso é forte. Nós precisamos ter paz, nós precisamos ter unidade, nós precisamos ter comunhão com quem está do nosso lado. Não foi isso que Paulo sugeriu à igreja de Corinto? Quando vocês forem assentarem à mesa do Senhor, esperai uns pelos outros, porque a mesa do Senhor não é mesa de divisão, a mesa do Senhor é mesa de perdão, de comunhão, de unidade, de uns para com os outros. Na própria oração do Pai Nosso, que nós vimos até mesmo na aula passada, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tem uma parte que diz assim, ó, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, você está orando uma sentença de morte. Perdoai as nossas dívidas, assim como, semelhantemente, da maneira que perdoamos. Se você não perdoa, quer dizer que você não será perdoado. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus traz esse ensinamento novamente, que devemos orar, mas antes perdoar, liberar esse perdão, liberar esta palavra, essa amargura que quer ser enraizada. Existe um livro de, se eu não me engano, John Bevere, que fala a isca de Satanás. E esse livro traz a isca de Satanás como a amargura, como a mágoa produzida pelo não perdoar. Jesus, ele disse que nós seremos perdoados à medida que perdoarmos. Se nós não perdoarmos, significa que nós não seremos perdoados. Olha para esses olhos aqui, olhe. Nós precisamos levar a sério. Nós precisamos perdoar. Eu sinto de Deus para dizer para alguém, pega teu telefone agora e ligue para essa pessoa, mande mensagem para essa pessoa e libere o perdão. Eu digo, perdão não é você esquecer, isso é amnésia. O perdão é você lembrar sem ressentimentos. O perdão não é você, eu não lembro de mais nada, não. O perdão é você lembrar sem mágoa,
sem ressentimento, sem amargura no teu coração. Você vai lembrar, mas isso não vai mais te ferir. Isso é perdão. Perdão não é esquecimento. Perdão é você lembrar sem ressentimento. Cuidado, porque o perdão não entregue, não oferecido e não realizado em você é como você estiver bebendo veneno. Aos poucos você vai morrendo por dentro. Mas nós terminamos, e nós vamos terminando esta lição, dizendo sobre a prática do amor. Tiago, qual que é a prática do amor? Me fala uma parábola assim, que vai me trazer essa prática do amor. Ora, não teria uma parábola tão boa quanto a parábola do bom samaritano. Um viajante desce de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, os salteadores os espancam, batem, arrancam, roubam-lhe e deixam ele ali meio morto. Vem um sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó, olhando e vendo-o, passa de largo. Era sacerdote, mas passou de largo. Semelhantemente, vem um levita, seguindo os passos do sacerdote, descendo de Jerusalém para Jericó, e vendo aquele homem espancado, que foi assaltado e deixado meio morto, ele passa de largo, ele passa de lado, mas vinha um samaritano de viagem. E esse samaritano, vendo-lhe, ele move de íntima compaixão, oh glória! E ele deita-lhe azeite, ele tira a botija de azeite e deita-lhe naquele cidadão, naquele viajante, e deita-lhe também vinho. Coloca ataduras, coloca curativos, coloca no ombro, leva sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal e leva para a estalagem. Algumas coisas interessantes. O samaritano não tinha nome. Samaritano é lugar de origem, é Samaria, é aquele que vem de Samaria. Ele não tinha nome, mas tinha amor ao próximo. Oh, glória a Deus. Ele não tinha nome, ele era um anônimo, mas ele tinha amor ao próximo, ele tinha a prática da bondade. Agora, o sacerdote levita, ele tinha um cargo, mas não tinha o caráter da bondade. Não tinha o caráter do amor uns para com os outros. Eles tinham cargos no templo, sacerdote, levita. O levita é aquele que serve no templo, ou seja, ele amava no templo, ele servia no templo, mas saiu do templo, não serve mais. Saiu do templo, não ama mais. Abre parêntese. Será que você é como o levita? Que no templo serve, no templo ama, no templo abraça, mas quando sai do templo, já não ama, já não abraça, já não se importa com o mendigo, com a prostituta, já não se importa mais com quem está na rua. O sacerdote passa de largo, porque o seu coração está longe. O levita passa de largo, porque ele acha que é apenas na igreja, no templo que deve ser feito. Mas o samaritano tinha amor, tinha compaixão. Ele derrama azeite, ele ata as feridas, não para sair mostrando a desgraça alheia. Ele ata as feridas, porque feridas não são para ser mostradas, não são para ser à vista de todos. Feridas são para ser tratadas. Cuidado com quem confia em você as feridas da alma. Cuidado com quem confia em você os deleites da vida, porque feridas não são para ser mostradas para as redes sociais. Feridas são para ser tratadas com azeite, com oração, com vinho, com alegria, com amor, com abraço, com beijo. Porque o que restaura pessoas, muitas das vezes, não é o sermão, é o abraço. Não foi assim que o pai do filho pródigo restaurou? Quando ele veio de fora, o pai, vendo o seu filho, correu-lhe ao encontro, mesmo fétido, mesmo com odor insuportável, os cabelos grandes, a barba crescida. O pai dá um abraço nele, dá um beijo, porque é assim que o amor do pai é expressado. Às vezes tudo que precisamos não é um sermão, é um abraço e um beijo. O abraço restaura o mendigo na rua. Oh glória, o abraço restaura a prostituta. O abraço é a extensão dos braços de Deus aqui na terra. O teu abraço
é a extensão dos braços de Deus aqui na terra. O agasalhar da igreja é a extensão do cuidado de Deus aqui na terra para com os perdidos. Na parábola do bom samaritano, ele coloca sobre a sua cavalgadura, o seu animal. Não se engane. Tudo que Deus lhe dá, o carro, a casa, o dinheiro, o emprego, é para obra dele. Tem gente que diz, quando eu tiver meu carro, Senhor, eu vou dar carona, eu vou fazer, eu vou visitar. Deus dá o carro, não faz nada. Se Deus te deu um animal, é para que esse animal seja usado para carregar pessoas, para serem curadas e saradas, para serem perdoadas. Oh, aleluia! Nossa fé em Cristo, eu encerro. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se materializa nessas duas práticas tão nobres: o perdoar e o amar. Que lição maravilhosa! Nós precisamos ler essa lição mais de uma vez. Claro, aqui foi um subsídio da nossa revista, mas você lerá a lição, será edificado através desse subsídio e Deus te abençoará cada vez mais. Você, a sua família, a sua casa será cada vez mais abençoada pelos céus. E assim nós terminamos a lição de hoje, a lição de número 5. Muito obrigado por você ter ficado conosco até o momento. Que Deus te abençoe. Se você ainda não me segue no Instagram, faça isso. Me segue lá no Instagram, Thiago_Mana. Mana com 2 N's, Thiago com TH. Lá eu posto todas as vezes que a lição sai, eu já posto nos meus stories feed e você estará acompanhando. Deus te abençoe. Um abraço bem apertado e até a próxima, se Deus quiser.